pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe vocês aqui para mostrar um outro lugar que eu gosto muito. Nós estamos aqui em South Point, Miami Beach. É um lugar lindo, lindo, lindo. Famoso South Point. Ali nós temos o Porto de Miami, tá vendo? O Porto de Miami, né? Água por todos os lados, tá vendo? Aqui nós temos um parque, vários prédios. Aqui é um parque onde o pessoal vem fazer exercício, vem meditar, fazer caminhada, trazer os cachorros para brincar um pouquinho. Tá vendo? No final da tarde todo mundo vem aqui fazer caminhada, sentar. Agora é cedo, né? Tô fazendo isso aqui na parte da manhã. Aqui é uma ilha, essa ilha é a famosa ilha Fisher Island. Para chegar nessa ilha tem que ser de ferry boat, né? Entra por ali, ó. Aqui o pessoal vem aqui fazer arte, tá vendo? Os pintores, né? Aqui é um monumento que são várias, como se fossem piscinas, mas lógico, não é piscina. São fontes de água, né? Ok. Vamos continuar, tá bom? Aqui tem um restaurante que tá cedo, né? Então não tem ninguém, mas é na hora do almoço aqui é lotado. Estamos agora a caminho da praia. Chegamos no mar, chegamos na praia, né? Ó. Ser humano, nós os seres humanos, né? Nós temos esse contato, essa conexão natural com a natureza. É como se a natureza fosse um remédio que Deus, o universo, dá pra gente ajudar a navegar as nossas emoções, as nossas dificuldades, tá bom? Olha aí. Então, pessoal, um beijo grande pra vocês, fiquem com Deus e boa leitura.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje para mais uma leitura e essa leitura é para o signo de Capricórnio. Bem-vindo, Capri! Hoje nós vamos dar uma olhada na energia entre você e uma pessoa. Então eu quero que você pense em alguém, tá? Ah, eu não quero pensar em ninguém, eu não tô afim de ninguém agora. Então deixa em aberto, de repente sai alguma coisa aí sobre uma próxima pessoa que pode entrar na sua vida, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Vamos dar uma olhada, nós vamos começar com a energia dos oráculos, tá? Como vocês sabem, já saiu uma cartinha aqui. Os oráculos, eles sempre trazem uma mensagem bem direta, né? Bem direta ao assunto mesmo, né? É um recado direto, tá? Então vamos lá. Uma mensagem para o coletivo do signo de Capricórnio. Capri. Como nós já sabemos, não existe coincidência. Se você chegou até aqui, ou se aqui chegou até você, vai ter uma mensagem aqui para você, tá bom? Vamos lá então, vamos continuar. Os próximos 30 dias, se você chegou até aqui, vai ter uma mensagem para você aí para os próximos 30 dias, tá bom? Vamos lá, Capricórnio, uma mensagem do coletivo. Eu vou tirar bastante mensagem do universo para vocês, vamos lá. Bastante mensagem do universo. Universo, o que Capri precisa escutar? O que está chegando para Capri? Qual que é a mensagem para o coletivo do signo de Capri, tá bom? Essa mensagem ela é para Sol, Lua, Vênus, Ascendente ou se você tem esse signo predominante no seu mapa, tá? Vamos lá então. Ok, vocês têm, ok. Futuro. Você ou vai viajar ou você vai receber alguém de fora, tá? De qualquer maneira, é sinal de que você vai se divertir, vai sair, vai conhecer pessoas, tá bom? Então, no futuro próximo, os próximos 30 dias, muito propenso para você receber alguém de fora ou para você poder fazer uma viagem, tá bom? Se você tiver que fazer uma viagem, não pensa muito, faça, tá? Porque o que a mensagem tá falando é que é um momento bom para fazer essa viagem, tá bom? Então vamos lá, aqui nós temos, vamos ver, depois continuando, alegria, nós temos aqui, tá vendo? Eu acho que tem algum movimento que você tem que fazer aí, que você pode estar pensando, que você pode estar na dúvida, alguma coisa assim, mas que vai trazer para você alegria, vai trazer para você satisfação, tá bom? Happiness, alegria, janeiro, olha isso gente, janeiro, ou seja, nós estamos agora, nesse momento, né, nós estamos gravando esse vídeo em dezembro, quase dezembro, né, e janeiro tá virando a esquina, em um mês, tá? Então, em um mês, mais ou menos aí, tem coisa boa chegando para vocês aí, tá? Tem notícia, tem viagem, tem algum motivo para você celebrar bastante, tá bom? E aqui vocês têm, preste atenção no seu trabalho. Ok, preste atenção no seu trabalho. Momento também bom para você se organizar, para você colocar suas ideias em prática, para você focar no seu trabalho, para você desenvolver alguma coisa que você vem querendo, para você preste atenção no seu trabalho, se organiza. É um momento bom para você poder colocar ideias em prática, tá bom? De repente se organizar alguma coisa em relação ao seu trabalho, tá bom? Aqui vocês têm, você está muito tempo dentro de casa, saia um pouco para você pegar um pouco de ar. Ok, gente, o universo é fantástico, né? Essa mensagem aqui é tão objetiva. Eles sabem quando a gente está precisando sair de casa, eles sabem quando a gente está precisando respirar um pouco. Seja lá fazer uma caminhada, qualquer coisa, andar de bicicleta um pouquinho, uma caminhada, qualquer coisa, tá? Tá aqui, ó. Você tá muito tempo dentro de casa, sai um pouco para você poder pegar um pouco de ar, respirar um pouco de ar fresco, tá bom? Então, a mensagem aqui é essa, dá uma saída. Como a gente sabe, gente, o fato de fazer uma caminhada, o fato de você, qualquer lugar na esquina, no seu bloco, né? Você está fazendo exercício, você está trazendo mais ar para o cérebro, você respira, o seu cérebro tem mais oxigênio, você está pensando melhor, né?
Você vê uma coisa, você vê outra, você vê uma árvore, você vê um pássaro, você vê alguma coisa interessante, você vê um vizinho, você fala, seja lá o que for, tá? Então eles estão falando aqui, é hora de você dar uma saída aí para você poder arejar um pouco, tá bom? E aqui finalmente vocês têm o Pensador, número 44. Pessoal, o número 44 pode significar alguma coisa para vocês. Depois vocês deem uma olhada aí na internet, tá? Mas é que tem alguém aí que está pensando, analisando, pensando muito, observando. Vamos dar uma olhada qual que é a mensagem de relacionamento dessa carta, tá bom? Vamos dar uma olhada. Mensagem de relacionamento do número 44. Vamos ver. Ok, 44. Estratégia. Sendo muito analítico e lógico. Vamos ver, relacionamento. O amor não é uma coisa lógica, mas quando você escolhe um parceiro, é uma boa ideia ter coisas em comum, mais do que desejo, tá? É hora de você pesar os prós e os contras do seu relacionamento. Vocês têm coisas em comum o suficiente? Vocês têm coisas em comum o suficiente para ser um relacionamento harmonioso? Se você tiver, manda ver. Se não, tem muito peixe no oceano, né? Tem muita gente por aí, né? Não força ela a dar certo. E quando as pessoas te falarem quem eles são, acredite, essa é uma frase que eu adoro. Quando alguém te falar quem eles são, porque eu sou assim. Quando você notar um red flag, quando a pessoa fala, é porque eu sou problemático, eu sou terrível, eu não sei, acredita, porque eles sabem mais quem eles são. Acredita, não pensa que não leva a sério, não. Acredita, a pessoa, eles sabem quem eles são, sabe? Então, quando você observar um sinal vermelho, a pessoa começa a se colocar, não, porque eu sou isso, porque eu sou péssimo, se afasta de mim. Não é brincadeira. Eles sabem quem eles são, tá? Então, acredita, tá? Agora não é a hora de se indulgir em fantasia. Não interessa o que. Nesse caso, fatos são fatos, tá bom? Fatos são fatos. Bom, a mensagem tá aí. Vamos lá então. Vamos começar com o tarô. Vamos lá. Nós vamos usar hoje o Pequeno Príncipe, né? Eu adoro esse deck. Pessoal, esse deck tá? Ok, pessoal, vamos lá. Pensa em alguém e no final nós vamos perguntar o que essa pessoa pensa sobre você, o que essa pessoa gosta, o que ela sente realmente por você e o que ela vai fazer em relação a você, tá? Nós vamos perguntar no final da leitura, tá bom? Mais pro final. Então, vamos lá. Pensa em alguém, eu vou começar com vocês. Capri, universo, como que tá a energia de Capri? O que Capri precisa saber? O que Capri precisa ver? Universo, como que tá a energia de Capri? Universo, como que tá a energia de Capri? Capricórnio, como que tá? Ok, aqui? Ok, gratidão? Ok, perfeito, perfect. Vamos lá. Começam com o Rei de Paus. Rei de Paus, é hora de você cuidar da sua vida, cuidar do seu trabalho, cuidar dos seus sonhos, cuidar do seu desejo. É hora, para muitos de vocês aí, vocês vão ser chamados, de repente, para liderar alguma coisa. É sobre vocês, mas não de uma maneira egoísta, pelo contrário. Esse Rei de Paus, ele tem algo para oferecer. E quando ele tem algo para oferecer, ele é chamado para fazer isso. Seja lá o que for, não interessa o que é. Sabe, ele é chamado para fazer aquilo. Sabe? Então ele tem uma missão, dali ele vai fazer o ganha-pão dele, dali ele vai ganhar mais dinheiro, dali ele vai se sentir realizado,
Dali ele vai se sentir motivado, tá? Então o rei de paus é esse rei. Ele é o líder nato, tá? Então, eu não sou líder, eu não lidero ninguém. É o líder da sua própria vida. É o líder de si mesmo, de você mesmo, tá? Vamos continuar. Vamos ver. Mas aqui também tem o quê? Sabe o que tem aqui? Aqui também tem uma pessoa com essas características, tá? Que podem estar aí interessados em vocês, né? Nós temos aqui o rei é leão, forte leão, ou leão no mapa. Vamos continuar. Eita! Rainha e o rei. Tem um romance aqui entre você e uma pessoa que vai ser fire, vai ser fogo. Olha isso. Olha isso. Por enquanto, me parece que tá uma coisa casual. Tá? O 6 de copas. 6 de copas é uma coisa mais casual. De repente, pode estar vai começar como uma coisa assim, amigos, como é que fala? Amizade colorida, friends with benefits, tá? Começa uma coisa mais leve, uma amizade, tá bom? Uma coisa assim, né? Agora, olha só, são duas pessoas que têm muita coisa em comum. Aqui nós temos um rei e a rainha. Vocês inclusive podem se conhecer. Se prepara aí para conhecer um ao outro, fazendo alguma coisa que gosta, ou no ambiente vamos supor, um ambiente onde vocês estão fazendo coisas que vocês gostam, um ambiente em comum. Tem alguma energia assim, tá? Porque aqui nós temos um rei e uma rainha. E o rei e a rainha é um sinal de compatibilidade, tá? E é o rei e a rainha de fogo. Ou seja, que tem essa energia é como se fosse uma faísca. Vamos continuar. Ok, eu não tô conhecendo ninguém. Então, é isso aqui, ó. Como eu falei, o 6 de copas tá aqui. O 6 de copas é uma carta que fala de alguma coisa começando devagar, um carinho, uma amizade, de repente levando as crianças para brincar no parque. O 6 de copas é criança, né? Se você for uma pessoa que você está separada, divorciada, alguma coisa assim, tá? Uau, vamos ver, vamos continuar, peraí. Aqui também, pessoal, tem uma questão, o seguinte. Nós temos aqui o rei, nós temos aqui a rainha e nós temos o 6 de copas. O 6 de copas em relação à carreira, em relação ao trabalho, fala assim, ó, usar o que você aprendeu. É o momento para você poder usar o que você aprendeu. Essa rainha, ela é a CEO. Essa rainha, ela tá no destino dela, sabe? Não precisa ser necessariamente, eu tô ganhando 1 milhão de tantos, não é isso. Mas não é. Eu posso até ganhar, mas eu tô no meu destino. Eu tô full pace, eu tô total no meu destino, eu tô indo atrás, é esse que eu gosto, é esse que eu quero. Posso estar num momento talvez um pouco confuso ou não, tá? Mas o 6 de copas fala pra gente assim, ó, usa o que você já aprendeu, tá? Usa aquilo que você já sabe. Não fica preso no passado. Tenta não cometer os mesmos enganos. Tá? Esse é o 6 de copas. Usa a informação do passado que você já aprendeu, que você já sabe, tá bom? Vamos continuar. Em relação ao amor, eita, ok. Cavaleiro de ouros. Cavaleiro de ouros. Vocês aqui, esse cavaleiro de ouro aqui são vocês. Vocês estão indo devagar, tá? Cavaleiro de ouros fala pra gente o quê? Ele hesita um pouquinho, ele pensa muito, ele às vezes observa demais, encontra muito defeito. Não tenho problema em falar isso, porque esse cavaleiro é a carta de Virgem, é um signo muito analítico, né? Então, todo signo, é o que eu falo, todo signo tem o seu forte e o seu fraco. A gente tem que trabalhar nele, né? Aliás, todos nós temos o nosso lado mais forte, o nosso lado mais fraco, a gente tem que trabalhar. E é para isso que nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui nesse planeta maravilhoso para poder tentar ser pessoas melhores e se divertir enquanto faz isso, né? Lógico, né? Porque ninguém vive só de ralação e tentar ser melhor, né? Então e tentar fazer o que gosta, se divertir, né? Enquanto faz. Então, aqui eu tô pensando o seguinte, aqui para mim são vocês podem estar hesitando em algum momento, tá?
ele é esse cavaleiro, porém, ele dá um passo de cada vez, um na frente do outro, mas ele está focado. Ele é focado, ele é cuidadoso, ele é caprichoso, tá? Vamos continuar. Se for um relacionamento, de novo, é outra carta que fala que vai começar devagar, vai começar uma coisa casual, uma coisa assim, tá começando, ou você já tá, né? E o Pajem de Paus. Porém, se preparem, ao momento dos próximos 30 dias aí, eu vejo vocês pegando uma empolgação, porque esse pajem, ele é um empolgado. O Pajem de Paus, ele é empolgado, ele se empolga, ele quer se jogar, ele quer colocar as ideias dele em prática, ele sabe assim, mas ao mesmo tempo, aqui com esse cavaleiro, eu sinto como se a energia de vocês está mudando do cavaleiro pro pajem, alguma coisa está começando. De repente vocês vinham com essa energia aí do cavaleiro de ouros, que é de hesitar, que é mais devagar, pensar muito, caprichoso, né, e tal. E de repente aí vem esse pajem de paus, é uma explosão de energia, né? Que anima, que você vai colocar suas ideias em prática, onde você vai se comunicar. Lembra, um pajem, é uma criança, eles são mais fáceis de se conectar com outras pessoas, né? As crianças, elas estão mais abertas, né? Pessoal, se prepara, tem uma coisa muito legal chegando para vocês aí. É um momento para vocês colocarem atenção no trabalho de vocês. Tá? Aqui eu vejo alguém entrando devagar na vida de vocês, tá? Tem alguma questão de criança aqui também, de repente você pode estar lidando com alguém que tem criança, tem muita criança aqui. Uma criança, 2, 3 crianças. Os 6 de copas são crianças, né? Tem uma questão aqui também de criança envolvida em alguma situação, tá? Ok. Vamos lá. Pessoal, essa leitura, ela é para milhares de pessoas. Se você está interessado em saber a sua energia, a informação está na descrição do vídeo abaixo. Você pode me mandar uma mensagem, tem e-mail, tem meu WhatsApp, tá? Eu respondo para vocês e a gente pode dar uma olhada e você fala comigo pessoalmente, tá? E a gente pode dar uma olhada aí na sua energia, tá bom? Porque essa aqui é para milhares de pessoas aí. Na particular, a gente olha o seu caso em específico, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar então com a sua pessoa. Vamos ver a pessoa de Capricórnio, que Capricórnio pensou. Vamos lá, Capri, vamos ver. Como que tá a energia da pessoa que... Ok, uma carta fez questão de sair aqui. Vamos lá. Ok. Ás de Paus. É outra carta que fala também. Que é uma pessoa que está pronta para algo. Aqui é uma pessoa que, se você está saindo com alguém, essa pessoa está pronta. Essa pessoa quer. Ela quer te ver. Ela quer estar com você. Ela quer uma oportunidade com você. Não estou conhecendo ninguém. Então você vai conhecer alguém que está pronto. É o Ás de Paus. Não, eu quero fazer isso acontecer. Eu estou com vontade, eu vou mandar aquela mensagem, eu vou combinar de sair, eu vou, tá? É alguém que quer também, uma oportunidade com você. Vamos lá. Rainha de Espadas e a Força. Aqui, a Rainha de Espadas e a Força. A Força... a rainha, você sabe o que eu estou vendo aqui? É uma pessoa que quer começar algo devagar. É uma pessoa que ela está usando, é uma pessoa que ela é uma pessoa independente, uma pessoa inteligente, uma pessoa que vai usar um pouco de intelectual. Você entende? Pode ser uma pessoa que, aqui me fala assim, é uma pessoa que tem experiência. É uma pessoa que tem experiência e que nem todas as experiências foram boas. Então essa pessoa entra nessa situação com mais calma, com mais sabedoria, com mais jeito, tá? Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Aqui. Nós temos uma rainha de espadas que ela é inteligente, ela é independente, o negócio dela é comunicar, tá? Ela não quer direto ao assunto.
Tá uma pessoa que ela não quer ficar dando meia volta, ela sabe o que ela quer, é uma rainha, lógico, e ela quer comunicar o que ela quer, né? E nós temos aqui a força falando de paciência. Então aqui tem essa questão de jeito para poder falar alguma coisa, por mais que essa coisa seja direta. Tá? Aqui para mim assim, ó, é uma pessoa que tem experiência, é uma pessoa que já foi ferida, que essa rainha de espadas é a machucada do oráculo, né? É aquela pessoa que já passou por experiências, às vezes até se pega um pouco meio amargo às vezes, né? Todo mundo tem um pouco de rainha de espadas, né? É uma questão de hora, é uma questão de momento, né? Então essa pessoa é uma pessoa que ela tem experiência, então ela vai chegar com você com mais paciência. Mas vamos continuar, vamos ver. Vamos ver. Rei de ouros, imperador. Tá, se prepara que tem alguém chegando aí caliente. Tem alguém chegando aí quente, tá? Ou já tá, ou já vai chegar, tá? Imperador, dono da situação, vai, faz, fala, demonstra, toma decisões difíceis. Uma pessoa mandona, de repente, né? De repente um obstáculo que você pode encontrar aí, uma pessoa muito mandona, viu? Uma pessoa que quer, uma pessoa push, viu? Uma pessoa que não aceita não como resposta. Cuidado, cada caso vai ser um caso, tá? E o rei de ouros, uma pessoa aí pode ser uma pessoa aí com estabilidade financeira, ou uma pessoa centrada, tá? Não precisa ser uma pessoa, não estou falando de uma pessoa rica, não necessariamente, pode ser, mas uma pessoa centrada, uma pessoa com um certo controle financeiro, uma pessoa pé no chão, tá? Esse é o rei, uma pessoa que às vezes precisa do tempo deles lá sozinho para poder fazer as coisas deles, tá? Então ela pode afastar um pouco de vez em quando, voltar, tá? Mas aqui é isso, tem uma pessoa aqui, mas o que eu acho mais interessante é que na leitura de vocês aparece o rei de paus, alguém chegando aí quente, né? E na deles aparece essa personalidade, tá? Então tá chegando aqui alguém aí para vocês. Essa pessoa, ela pode estar, se você já está conversando com essa pessoa, é uma pessoa que ela é dedicada ao trabalho, ela pode estar envolvida aí com a vida pessoal, alguma coisa em relação ao trabalho, tá bom? Nós temos aqui Áries, nós temos Touro, Leão, que mais que nós temos aqui? Muito forte os signos de fogo. Touro de novo, Virgem, Escorpião, tá? Ou esses signos no mapa, forte no mapa, tá? Então, agora nós vamos perguntar. É uma pessoa que pode trabalhar num banco? É uma pessoa que pode trabalhar alguma coisa aí de finanças, trabalhar com dinheiro? É uma pessoa que pode ter algum negócio, algum business, uma loja, alguma coisa assim? Uma pessoa que pode gostar, pode ter fazenda, chácara, gostar de coisas de terra, tá? Uma pessoa que, alguma coisa na área de empreendimentos também. Muito forte isso, tá? Vamos lá então. Alguém numa posição de chefia, alguma coisa assim. Pessoal, agora nós vamos dar uma olhada. O que essa pessoa acha de Capricórnio? Tá aqui. Vamos ver, o que essa pessoa acha de Capricórnio? Eita! Essa pessoa acha justiça. Essa pessoa pode ser uma pessoa de Libra, viu? Essa pessoa acha que vocês são pessoas justas, pessoas equilibradas, pessoas sensatas. Eles acham que vocês estão no alcance deles, eles acham que vocês são pessoas evoluídas do jeito deles, eles acham que vocês têm coisas em comum, sabe? Eles acham que vocês agrada a eles, a aparência de vocês é do gosto deles, é justo, entendeu? É uma pessoa que acha que
o gosto, a sua pessoa, a sua aparência, assim, agrada a eles. Tá? Existe equilíbrio, quando eles olham para você, eles falam, ok, eu gosto. Como é que fala? Vibra como eu. Quer o mesmo que eu. Pelo menos aparentemente, né, assim. Tá? Então é uma pessoa isso. A justiça. Aqui tem uma questão, que essa pessoa, ela pode ter lidado com pessoas que ela não tinha confiança. E você passa confiança para elas. Você entende? Uma pessoa que ela lidou com muitas pessoas que ela não podia confiar, que ela não confiava. E aí ela encontra uma pessoa que ela pode confiar, que ela fala, nossa, eu confio nessa pessoa. Essa pessoa me passa segurança. Viu? O que essa pessoa sente por você, no coração deles? O que essa pessoa sente por você, Capri? No coração deles. Vamos ver. Julgamento. Essa pessoa sente que eles podem ajudar vocês a superar algo. Essa pessoa sente que eles podem ajudar você a deixar alguma coisa para trás. Eles têm algo para te oferecer. Eles podem ajudar você, é uma pessoa que... E eles acham também que você pode ajudar eles a deixar alguma coisa para trás. Eles acham que vocês seriam uma chave importante nos sonhos deles. Hã? Você seria uma chave importante nos sonhos deles, tá? Aqui tem uma questão assim, é como se eles acham assim, eu preciso de você e eu posso te ajudar também. Nós precisamos um do outro, junto a gente vai longe, tá? E eles têm vontade isso de deixar tudo para trás, fechar uma página, deixar tudo para trás. Aqui é o 20, né? É quase o mundo. Então eles têm essa vontade de deixar tudo para trás e é um renascer. É assim que eles veem, é como se fosse um renascer. Vamos dar uma olhada o que eles vão fazer em relação a vocês próximos. O que eles vão fazer em relação a vocês próximos? Rei de espadas. Eita! Vão chegar com tudo. Rei de espadas. O rei de espadas, eles vão vir com uma conversa muito objetiva. Talvez um pouco forçando a barra. Cuidado. Se você já conhece essa pessoa, ou se você vai conhecer alguém que chega com uma conversa muito objetiva, talvez até querendo forçar algo. Forçar não. Vamos lá. Não vai querer dar chance para outras pessoas. É isso. Entendeu? É uma pessoa que ela não vai querer dar chance para que outras pessoas se aproximem de você. Então eles vão chegar meio que, aqui é o meu lugar, tá entendendo? Fazer coisas aí para, por exemplo, preencher a sua agenda. Não, nós vamos sair hoje, amanhã, sabe? Ocupar o seu tempo. Coisas assim, coisa de rei de espadas, uma coisa meio manipuladorazinha assim, né? Mas não necessariamente negativo. Tá? Então, aqui tem uma pessoa que o que vai se fazer próximo? Chegar e ter uma conversa séria. Se essa pessoa tem alguma coisa para te falar, ela vai te falar. Se alguma coisa que essa pessoa tem para te falar que ela não falou ainda, ela vai te falar. Se entre vocês tem alguma coisa mal resolvida, ela vai querer esclarecer. Se entre vocês ficou alguma conversa no ar, ela vai querer esclarecer. Tá? É uma pessoa que chega com objetividade, vai falar também. Tá? E para alguns de vocês aí, pode até ser que talvez eles queiram cutucar você um pouquinho para chamar a sua atenção. Sabe, de repente querer investigar se você está sozinho, se vocês estão mesmo sozinhos ou não, sabe, assim, querer, né? Então agora nós vamos ver quais são as frases que essa pessoa poderia falar para você. Vamos lá? Quais são as frases que essa pessoa poderia falar para você? Vamos lá. Ok. Quais são as frases que essa pessoa poderia falar para você? Eu gostaria de poder voltar atrás nas coisas, as coisas que eu te falei que te machucou. Foi errado da minha parte descontar a minha frustração em você. A próxima carta fala:
Ok, eu amo você, mas eu estou com medo de te procurar e você me rejeitar. Eita. Estar afastado de você dói muito. Eu não me dei conta o quanto seria difícil. Tá bom? Capri, inscrevam-se no canal, curte o vídeo, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Muito obrigada, fiquem com Deus e até logo.